pessoal, bom dia. Hoje é dia 16 de junho, o inverno está chegando, né? Friozinho da manhã de terça-feira. E a gente vai continuar então com as aulas de eletrônica analógica. Hoje a gente vai falar sobre polarização de transistores, live para esclarecimento de dúvidas. Estou aberto a dúvidas sobre a aula e também sobre a lista de exercício. Compreenderam? Ô Rodrigo, na lista 10, eu tinha perguntado pra você lá no grupo da 6.5. 6.5? Deixa eu abrir aqui então, peraí. Aqui está perguntando, ó, tudo nessa lista que a gente viu hoje na aula hoje. A gente está misturando alternado com contínuo. Tá? Tudo nessa lista ainda não tem alternado. Tá? Se não tem alternado... Cadê o trem de rabiscar? Esse aqui. Isso. Se não tem alternado, o que acontece? Isso aqui é um aberto, isso aqui é um aberto, isso aqui é um aberto, isso aqui é um aberto. Então você considera que está tudo aberto. Tá? Pessoal, que circuito é esse aqui, ó? Que circuito é este aqui, ó? Ligado no terra, aqui. E aqui no VCC. Passei ele para vocês na última aula, lembra? Dá uma verificada aí que circuito que é esse. É um com realimentação do coletor, né? Exatamente. Tá? Polarização da base com realimentação do coletor. Tá? Ele deu o beta, tá? Deu aqui o beta, deu os valores, então você vai usar aquela fórmula para calcular IC. IC é igual a... Vamos lá, que eu não lembro de cabeça. É VCC... VCC menos 0,7... menos 0,7... sobre RB... RB... mais RC... mais RC, vezes beta, né? Vezes beta CC, aí mais tem um se multiplicando. RC vezes o beta CC. E tem um beta CC multiplicando tudo. Isso. Tudo isso vezes beta CC. Tem todos os dados, não tem? Sim. Aí consegue calcular o IC, tá? Calculando o IC, aí você vê o que precisa ser calculado. Aí calculando, né? Tensão do coletor. A tensão no coletor, se você calculou o IC, tá? E ele está pedindo a tensão no coletor. Vou fazer do lado de cá. A tensão no coletor é daqui a aqui, ó. Do coletor ao terra. Neste caso, como não tem RE, a tensão do coletor ao terra é igual. O VC é igual a VCE, certo? VC é igual a VCE, tá? E como que você calcula VCE? Se você sabe a corrente aqui, ó. Sabe a corrente aqui? Você calcula o V de RC. V de RC. E subtrai. Então VCE vai ser igual a VCC menos V de RC. Coloquei essa fórmula lá na aula também, né? Só que ele estava de outra maneira. Estava escrito VCC menos IC vezes RC, que é a mesma coisa, né? Tá? Então, sabendo a corrente, a gente sabe o V de RC, sabe esse termo aqui, pega o VCC, subtrai ele e acha o VCE. Aí faz isso para cada uma dessas polarizações, certo? Exatamente, separado. Uma não interfere na outra porque a gente está trabalhando com alternado. Como é que apaga aqui? Deixa eu ver. Ô Rodrigo, Oi. se você puder explicar 6.10 também? 6.10? Tá, deixa eu apagar aqui com uma bagunça. Calma, eu vou deixar. 6.10. Qual a corrente do coletor em cada estágio da figura 6.21? Qual a tensão do coletor ao terra? Beleza. Pessoal, aqui ó, a gente tem uma polarização que é chamada polarização do emissor, que é equivalente ao divisor de tensão. O que acontece nessa polarização? Nessa polarização, a corrente aqui ó, é muito baixa. A corrente na base é muito baixa.
Se a corrente na base é muito baixa, o que, que a gente tem? A queda de tensão aqui é muito pouca. Tá? Essa queda de tensão aqui é pouca. Se essa queda de tensão é pouca, a gente pode assumir, então, que essa tensão aqui... Peraí, tá difícil pagar. A gente pode assumir que a tensão neste ponto aqui, ó, é praticamente igual a esta tensão, porque aqui a queda é praticamente zero, é muito pouca. Então aqui a gente vai ter VB aproximadamente igual a 0 volts, tá? Sabendo que VB é igual a 0 volts, o que que acontece? Aqui é menos 15. Se aqui é menos 15, o que que eu tenho então? Deste ponto até aqui, ó, neste sentido, eu vou ter mais 15, concorda? Mais 15 volts. Por quê? Porque do terra, ao contrário, do terra para cá, eu tenho menos 15, né? Então, se eu considerar ao contrário, essa seta ao contrário, daqui para lá eu vou ter mais 15. Só para facilitar, invertir o sentido aqui, tá? O que que vai acontecer com o VBE? VBE a gente já viu que no NPN é sempre 0,7. Então a tensão entre base e emissor, que é essa tensão aqui, ela vale 0,7. Se daqui a aqui vale 0,7, quanto vai valer a tensão daqui para cá? Neste sentido. Vai ser 15, que é o total, menos 0,7, né? 14, certo? 0,3. Ou seja, agora eu sigo o mesmo princípio, o mesmo procedimento do divisor de tensão. Eu tenho a tensão aqui, tenho a resistência, calculo IE, que é a corrente aqui, IE é praticamente igual a IC, e calculo o resto. Vou ver qual que é essa tensão aqui, tá? Sabendo o valor desta tensão aqui, sabendo o valor dessa, eu consigo calcular o VCE. É a tensão subtrai do total. Olhem só, aqui para calcular o VCE, o que a gente vai fazer? O total aqui é 30, não é? 30 menos o que foi encontrado aqui, V de RC, menos o V de RE. Esse é o valor do VCE, tá? O total, que é daqui para cá, ó. Eu tiro esse valor, tiro esse e calculo o VCE. Ficou bagunçado aqui, mas deu para entender? Deu para entender, mas onde que entra o resistor de 33K? 33K não entra na conta, tá? Como a conta aqui é pequena, você pode considerar que essa tensão aqui é praticamente igual a essa, tá? 33K, a corrente é muito pequena, você pode considerar que aqui é praticamente igual a zero. Tá certo, obrigado, viu? Tá. Ô, Rodrigo, Aí mas... ele pede, só uma coisa, peraí. Ele pede a tensão do coletor ao terra. Veja bem, ele não pede o VCE. Tô vendo aqui agora. O VCE é desse jeito, né? Mas o coletor ao terra. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou apagar. Tá muito bagunçado. Ele não pede o VCE, né? Ele pede o coletor ao terra. Peraí, caramba. Como é que eu faço para apagar isso aqui? Isso. Ele pede do coletor ao terra, ou seja, deste ponto ao terra, até aqui embaixo. Tá? O que a gente tem que fazer então? Eu vou pegar do terra ao VCC, que é esse aqui, e tirar o V de RC. Tá? Então, como é? Olha só. Daqui a aqui eu tenho 15 volts, não é isso? Sabendo o V de RC, eu vou saber quanto que eu tenho daqui a aqui, ao coletor. Tá? Se eu quisesse o VC era da outra maneira. Se eu quiser só o VC, eu pego o VCC menos V de RC. Essa aqui é a fórmula para calcular o VC.
Certo? Certo. Alguém ia perguntar mais alguma coisa? Professor, como eles estão em paralelo, só precisa fazer a conta de um dos circuitos para ter a resposta dos 3. Depende, são todos iguais? São. Se são todos iguais, todos os betas são iguais. Aqui, ó, eu tenho um capacitor isolando eles. Então, um não vai interferir no outro, não é isso? Tá? Se todos são iguais, todos os betas são iguais, basta calcular um. Tá bom, obrigada. Todos são iguais, né? São. Basta calcular um. Ô, Rodrigo, mas nessa aí, se o VB ele é praticamente zero, não teria a corrente C, né? Já que o C depende do IB, aí não tem Então, o IB, essas coisas. Pedro, não teria se aqui fosse terra. Por quê? Porque este potencial seria igual ao potencial aqui, ó. Tá? Ou seja, não teria tensão VBE, tá? E não teria tensão aqui, concorda? Então, se aqui fosse terra, tá certo seu pensamento, tá? Mas como aqui não é terra, é menos 15, tá? Então vai ter corrente sim, tá? A corrente ela circula neste sentido aqui, ó. Apesar daqui ser zero, né? Apesar daqui ser zero, ela vai circular nesse sentido aqui, porque aqui é negativo. É equivalente, uma maneira de tentar calcular, só que o VC vai dar errado, tá? O cálculo. Mas uma maneira de entender esse circuito é o quê? É considerar que aqui é terra, considerar que aqui é 30. Opa, 33 não. Considerar que aqui é 30. E considerar que aqui é 15. Que eu tenho 15 volts na base. Tá? Aí o que eu faço? É como se fosse um divisor de tensão que está colocando, que estaria colocando 15 volts na base. 30, 0 e 15 volts. Tá? Então é uma maneira de calcular. Só que não dá certo calcular dessa maneira, por quê? Porque daí eu coloquei meu terra aqui embaixo, ó, e daí ele está pedindo o VC, que é do coletor ao terra, e eu mudei o terra de lugar, mudei o terra da base, né? Mudei o terra daqui para cá. Então, a hora que eu for calcular o VC vai dar errado. Mas uma maneira de entender o circuito é esse, tá? Mas veja bem, se você fizer essa troca aqui e calcular o VC, quem vai ser o VC? Vai ser todo esse total aqui, ó. Vai ser o VCE mais o V de RE. Se você não fizer essa troca, tá? Quem que vai ser o VC? Vai ser essa tensão aqui, ó, que é o VCB, ou o VCC menos o V de RC, tá? Que é essa fórmula que eu falei aqui, ó. Certo? Então, uma maneira de entender, você até pode fazer isso para entender a lógica do circuito e ver que ele vai funcionar. Mas lembrando que, como ele está pedindo a tensão do coletor ao terra, ele está pedindo a tensão, então, da base, que é onde estão os terras, né? Para aquele ponto, tá? Entendeu, Pedro? Entendi. Obrigado. Ô, Rodrigo, para calcular o VCE, como é que funciona mesmo? O VCE ele varia, tá? Depende de circuito para circuito. Neste caso aqui, o VCE, para esse caso aqui, perguntou, foi o Otávio que perguntou? Não, foi o Pedro, outro Pedro. Nesse caso aqui, você quer saber o VCE, porque vai depender de circuito para circuito, tá? Mas sempre o que você tem que fazer? Você tem que calcular a corrente, IE ou IC, né? Depende do circuito. Neste caso aqui, a gente calcula o IE, que é aproximadamente igual ao IC, tá? No outro circuito que a gente viu ali em cima, que era este aqui, ó, usava essa fórmula. Calculava já direto o IC, tá? Então a gente calcula primeiro a corrente. Sabendo a corrente, a gente vai saber essa tensão e essa tensão, pela lei de Ohm. Aí, sabendo essa tensão e a tensão total, eu calculo o VCE. O VCE sempre vai variar de acordo com a corrente. Ele vai se adaptar de acordo com a corrente IC,
tá? Aqui da mesma maneira, ó, tá? Calculei o IC, calculo a corrente aqui. Então como que eu faço? O meu VCE, ele vai sempre se adaptar de acordo com essa corrente, por quê? Porque aqui vai ter uma tensão lei de Ohm, tá? E sabendo a tensão total, que nesse caso aqui é VCC e terra, eu descarto essa tensão aqui e acho o VCE. Sempre vai ser assim que se acha o VCE, tá? Que são aquelas fórmulas que eu passei lá na aula, né? Tinha a fórmula sempre isso aqui, ó. VCE igual a VCC menos alguma coisa, que pode ser IC vezes RC, que é esse caso, ou pode ser IC vezes RC mais IC vezes IRE, que é essa outra resistência, que depende se tem RE ou não, tá? Só que nesse caso, em vez de usar o VCE, é o total. Para achar o VCE, o VCC vai ser o total, vai ser 30 volts. Importante sempre entender o que está acontecendo em vez de decorar a fórmula, tá? E aí, mais dúvidas? Dúvidas sobre a aula? Dúvidas sobre a lista? Na 6.13, o circuito vai ser as mesmas fórmulas do divisor de tensão, só que com corrente invertida, tensão negativa, esses negócios do PNP? 22B, vamos ver. Na figura 6.3, calcule VB, VE e VC. Olha só, aqui então a gente tem um PNP ao invés de NPN, tá? Normalmente, se fosse NPN, a gente desenharia assim, ó. Isso aqui. Aqui seria o 560. Aqui seria o 3K3. E o NPN seria isso aqui, ó. Com a setinha para fora, né? Aqui 680. Eu não vou fazer... Opa! Eu não vou fazer tudo para não... E aqui 2K7. Tá? Como que a gente faz no NPN? Considero essa tensão aqui em cima de 15. Faço o divisor de tensão. Acho essa tensão aqui, que é o V de R2. Achando o V de R2, tiro 0,7. E acho o VE, V de RE. Acho o V de RE. Achei V de RE, acho essa corrente e calculo tudo. Aqui, o que vai acontecer? Tá igualzinho aquele circuito. Normalmente, eu passei na última aula para vocês, eu falei, normalmente a gente dá uma mexida nesse circuito para que o positivo fique para cima e o negativo para baixo. Mas aqui ele está mostrando igualzinho, só que com tensão negativa. Então, o que vai acontecer? A corrente vai fluir neste sentido. A gente continua fazendo o mesmo procedimento. O V de R2 é aqui, só que o V de R2 vai dar o quê? Vai dar um valor negativo, porque eu estou com menos 15, então vai dar um valor negativo, tá? Comparado a isso aqui. Eu vou descartar 0,7, tá? Aqui eu tenho menos 0,7. Olhem só. Então aqui, digamos que deu 5. Menos 5, tá? Então vai ser menos 5, menos 0,7. Com isso eu acho a tensão do V de RE, tá? Que vai dar o quê? Menos, nesse caso, eu não sei quanto que deu o VR2, tá? Deu menos 4,3. Achando menos 4,3, você acha a corrente e acha então a outra tensão aqui que vai dar um valor negativo também, né? Você acha essa tensão, tudo negativo, e achando essas duas e sabendo que aqui é menos 15, você acha o VCE, que vai dar um valor negativo também. Entendeu, Isadora? Entendi, obrigada. Quando o VCE dá negativo no NPN, a gente considera ele zero, porque está em curto. Só que nesse a gente vai considerar o valor negativo normal dele. Exatamente. No NPN, se a tensão deu negativo, se o VCE deu negativo, quer dizer que ele está em saturação. Tá? Então quer dizer que essa consideração do beta-CC não pode ser
utilizada e ele está saturado, está com a maior corrente possível. Então aí, se fosse aqui o caso, a gente considera que ele está em curto e calcula a corrente pela máxima corrente passando aqui, tá? No PNP é o contrário. O meu VCE tem que ser negativo, tá? Então ele tem que ser negativo. Inclusive, se ele der positivo, daí é a situação inversa. Quer dizer que ele está saturado. Então no PNP ele tem que ser negativo. Ok, obrigada. Tá, joia. Mais dúvidas? Preparados para a prova? Dúvidas sobre a aula de hoje? Como é que tá a quarentena aí? Tá saindo de casa, não tá? Luiz tá sem dúvidas. Todo mundo tranquilo, então? Pessoal, se não tiver mais dúvidas, a gente finaliza. Pessoal, então a gente finaliza a aula. A prova eu vou postar daqui a pouco, tá? Eu quero que vocês entreguem o PDF, não é foto em JPEG, é o PDF, pode ser lá com o Can Scanner, mas gera o PDF, tá? O PDF e o vídeo. Para sexta-feira, a aula é impedância de entrada e saída no amplificador emissor comum. Se não me engano, é grupo 5, né? É o próximo grupo já. E vocês postem a aula até quarta-feira, a apresentação prévia até quarta-feira, tá? E a prova vocês postam até segunda-feira. Vou colocar hoje, então dá 7 dias, né? De terça a segunda dá 7 dias. Para postar o vídeo e o PDF. E não vai ter lista de exercício, então, dessa matéria para vocês fazerem a prova, tá? Lista de exercício vai ficar para depois. Eu não vou colocar a lista agora. E fica para a prova. Se não tiver mais dúvidas, a gente finaliza, então, a aula. E até sexta-feira, então. Dúvidas? Um abraço. Até sexta, pessoal. Tchau.